Eu sou Luiz Fernando Deac, sou advogado, especialista em direito digital, com ênfase na LGPD e direito imobiliário. O foco desse seminário é a segunda parte do seminário de LGPD e o seu impacto no mercado imobiliário. Nesse seminário nós vamos falar especificamente sobre o impacto no mercado. No vídeo 1, nós fizemos uma definição da LGPD e os seus componentes, e no terceiro vídeo nós vamos falar sobre a implementação da LGPD, como é que isso acontece. Antes de mais nada, eu gosto de fazer uma explicação sobre a minha visão sobre o mercado imobiliário. Eu acho que quando a gente faz uma classificação muito genérica, a gente tende a perder as particularidades de cada setor, de cada segmento e subsegmento. E o mercado imobiliário ele é bastante rico nessa questão de subsegmentos. Então, os segmentos que eu gosto de destacar são esses que estão na tela. Então, nós temos aí, por porte e por uso do imóvel, os usos residenciais e comerciais. No uso residencial, nós temos umas diferenças bem grandes entre o imóvel vendido na planta, que é o mercado primário, onde tem uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil. Nos imóveis prontos, ou imóveis usados, imóveis de terceiros, que é o mercado secundário, nós já temos uma relação estritamente civil. Com relação a valores, também a gente tem uma diferença muito grande de mercado. Os mercados Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, exclusivos, né, esses grandes imóveis sofisticados, eles têm segmentos específicos, são vendidos de formas diferentes, tem um mercado diferente. Então, eu gosto de separá-los para que a gente não caia no erro de colocar tudo num balaio só. Não funciona bem assim. No mercado comercial, nós temos uma diferenciação bastante intensa também. O mercado comercial você tem desde pequenos negócios, que ocupam salas comerciais, salas de 10, 15, 20, 50, 100 metros quadrados, pequenos galpões que a gente vê na rua, de 200 metros, 400 metros, até 3, 4 mil metros dentro da cidade. Nós temos os imóveis de varejo de rua, que normalmente são feitos em casas, casas, sobrados, e que hoje em dia tem tido uma mudança interessante, né? As pessoas estão demolindo essas casas de sobrados e estão construindo esses caixotões que a gente vê bastante no mercado de drogarias, né? Temos aí também os pequenos multiuso. O pequeno multiuso é normalmente aquele imóvel que embaixo tem uma loja, em cima residência, às vezes na frente ou na garagem tem uma parte do negócio, tem uma loja, tem uma fabricação de algum alimento e no fundo tem a residência. Às vezes ao contrário, às vezes no fundo tem lá uma edícula onde a pessoa usa para o seu negócio e a frente da casa. Então também isso é muito comum, principalmente nas cidades menores, cidades do interior, são bastante comuns. O mercado corporativo ele é muito diferente, principalmente na área de escritórios e galpões. A parte de escritórios são grandes escritórios, lajes de 500, que vai até 4.000 metros quadrados numa única laje. Não dá para você comparar, por exemplo, pegar 10 salas de 30 metros quadrados, quebrar as paredes e ter lá um vão de 300 metros quadrados e querer comparar isso com uma laje corporativa de 300 metros quadrados. Não faz o menor sentido. São tecnologias absolutamente diferentes. Vão desde a laje
do peso que essa laje suporta, até fiação elétrica, sistemas de ar-condicionado, insolação, tem um monte de detalhes técnicos aí que são bem interessantes e bem diferentes. Não, são coisas difíceis de comparar. Galpão, então, nem se fala. Nós somos acostumados a ver esses galpões de rua com às vezes 4, 5 mil metros quadrados e acha que aquilo é um grande imóvel. Mas os grandes condomínios logísticos atuais são galpões de 100, 200, 400, 500 mil metros quadrados, galpões com 12, 15, até 25 metros de altura, pisos especiais, sistemas de combate a incêndio especiais. Hoje em dia você tem a aplicação aí de proteção de raios especial, você tem aplicação de células fotovoltaicas para reduzir o consumo de energia elétrica, você tem captação e tratamento de água de chuva para reduzir o uso de água do serviço público, tudo isso para estar aí dentro das especificações dos prédios sustentáveis, principalmente aí pela certificação LEED, que é bastante comum nesse mercado. Shopping centers, street malls é aquela coisa do posto de gasolina com algum comércio em volta, né? Coisas nesse sentido. Os grandes outlets, portos, aeroportos, governo, prédios do governo, prédios monousuários como hospitais, faculdades, né? A transação também muda muito. Se você olhar pela transação de venda, ela começa lá na captação do imóvel, com a busca das informações do proprietário, depois ele vem aqui nos contratos, vem nos anúncios, a captação de informações dos interessados no anúncio, e ele se encerra lá no compromisso de compra e venda e no registro do imóvel no cartório. Já a locação, ela tem um tempo maior de existência. Ela também tem esse processo de você captar o imóvel, fazer o contrato com o proprietário, fazer o anúncio, captar os interessados, as propostas, contrato de locação, vistorias, mas você também tem um fator um pouco maior de tempo, que é o tempo do contrato. Então, durante o tempo do contrato, você tem lá os pagamentos que são feitos, você tem a relação do locatário com o condomínio, do locatário com o locador, do condomínio com o locador, todos esses detalhes, todos esses documentos, todas essas informações estão na ficha do cliente. Tudo isso é abordado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Serviços de administração de locações, administração de condomínios e serviços para condomínios também são bem diferentes entre si. A administração de locação, você tem uma imobiliária que administra imóveis de um determinado locador. A administração de condomínios, ele amplia esse rol de serviços e de influência das informações para a LGPD. Você tem no condomínio não só a relação do locador com o locatário e o condomínio, mas você também tem os visitantes desse locatário, você tem os prestadores de serviço, os próprios funcionários do condomínio. Todas essas informações, todas essas relações, elas impactam na Lei Geral de Proteção de Dados. O serviço para condomínio também, da mesma forma. Os segmentos mais afetados pela Lei Geral de Proteção de Dados, no meu ver, são esses três que estão à esquerda, que é venda de residenciais na planta, venda de salas comerciais na planta. Eu acho que é bastante interessante, porque a venda de residenciais e de salas comerciais na planta, ela envolve um modelo novo de vender. Nós vamos ver no próximo slide em detalhes. E ele acaba coletando muito mais informações do que uma venda de terceiros. Aqui vale lembrar que uma venda de imóvel, mesmo na planta, para um usuário que não é consumidor final, não é uma pessoa física, não é uma pessoa natural, ele não entra na Lei Geral de Proteção de Dados e nem na Lei do Consumidor. Então, ela não enfoca, por exemplo, compra de sala comercial por uma empresa. A administração de condomínios, a gente já falou no slide anterior,
ela tem um volume de dados de uma complexidade enorme, por muito tempo, às vezes por décadas. Uma administradora de condomínio às vezes administra um condomínio por décadas, o volume de informações é gigantesco. Nós temos prédios em São Paulo, os comerciais, por exemplo, que tem um público fixo de 10 mil pessoas por dia, com um público flutuante de 3 mil pessoas por dia. Você imagina você administrar documento, foto, biometria, vídeo, todas essas informações dessas pessoas. É realmente uma Babilônia aí. Locação de residências, também já falei sobre isso no slide anterior, mas eu acho que é pelo tempo do contrato em relação a vendas. O tempo do contrato de locação e o volume de informações que o locador ou o gestor, a administradora, a imobiliária, o corretor de imóveis que administra a locação, ele guarda sobre todo esse relacionamento. Os menos afetados, na minha visão, é a venda de terceiros, embora aqui tenha um contexto interessante na venda de terceiros, que é o volume de informações que o corretor de imóveis e que a imobiliária mantém em equipamentos. Principalmente o corretor de imóveis, que acaba mantendo no seu celular, no seu laptop pessoal, cópia de documentos e todo o histórico da transação, todas as informações do cliente, muitas vezes da sua família, da esposa, de amigos, de irmãos, né, de parentes, que compram um imóvel em conjunto. Esse volume de informações ele é bastante crítico, porque você pode ter uma invasão desse celular ou mesmo o furto, o roubo do celular, do laptop, o que é bastante comum. A gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados não trata somente desses grandes problemas de vazamento, ele trata essas coisas do dia a dia também. Você ter um celular furtado ou roubado, o volume de informações que o corretor de imóveis tem de seus clientes é enorme. Isso é um ponto crítico de vazamento de informação. Transações de imóveis comerciais, ela normalmente é feito entre pessoa física e jurídica ou duas pessoas jurídicas, então o impacto é bem menor, tanto na locação quanto na compra e venda, o impacto é bem menor, mesmo porque a Lei Geral de Proteção de Dados não trata dados de empresa. Transações corporativas, menos ainda. De 2002 para cá, com essa ascensão de family offices e de fundos imobiliários, fundos estrangeiros, fundos de pensão, esse mercado ele foi reduzido ao extremo, sim, com a presença de pessoas físicas. O que tem de pessoa física é o cotista do fundo imobiliário, mas isso não entra na questão do mercado imobiliário. Ele vai entrar lá na questão do fundo imobiliário e da Lei Geral de Proteção, lá, o BTG, o Credit Suisse, a Quinéia, que vão discutir essa Lei Geral de Proteção de Dados dentro dos seus processos. Mas aqui para a gente, construtora, incorporadora, imobiliária, corretor de imóveis, o impacto é muito pequeno. Vamos lá. Isso aqui é um fluxo que tem sido bastante comum na venda de imóvel na planta. Todos esses amarelinhos são processos que são impactados frontalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não que os outros não sejam, mas onde tem um amarelo, eu diria que é um foco mais denso. Então, hoje, vamos começar aqui. Como é que se vende imóvel na planta hoje pelas grandes construtoras e grandes imobiliárias? A empresa tem um empreendimento e ela vai fazer uma prospecção ativa nas mídias sociais para desenvolvimento dessa base. O que é isso? Ela vai fazer lá a tal do marketing de conteúdo. Então vai começar a postar informações sobre como comprar um imóvel, um filme sobre um determinado bairro, características de um imóvel, a diferença de ter ou não ter varanda, e essas coisas, varanda gourmet, né? Então esse vídeo, qual é a intenção dele? É capturar a atenção de pessoas que se interessam de uma forma ou de outra por imóvel.
Nesse desenvolvimento dos leads, ele entra num processo chamado enriquecimento do lead. O enriquecimento do lead, por intermédio de informações e hábitos que as empresas vão coletando nesse processo, então o que ela vai fazer? Vai fazer um e-book, vai fazer um webinar, vai fazer uma promoção, vai colocar um artigo para as pessoas contestarem esse artigo, e com isso as pessoas, a empresa vai entendendo os hábitos e as necessidades de consumo das pessoas em específico. Aí já não é mais um objetivo de grupo, mas um objetivo individual. É destacar do grupo a pessoa que tem necessidade e capacidade para a compra de um imóvel. No enriquecimento do lead, ele vai chegar aqui naturalmente na qualificação do lead. O que é isso? É o que eu acabei de falar. Você num determinado, você tem lá 20, 30, 50, 1 milhão de seguidores, desses seguidores você vai começar a destacar pessoas que têm qualificação para comprar que estão no processo de compra de imóveis. Nesse processo aqui, ele tem uma coisa chamada proposta de valor. O que é proposta de valor? É a empresa, num determinado momento, ela percebe que este lead, que esta pessoa ali daquele grupo de seguidores, ele tem a intenção clara de compra de imóvel. Quando ele tem essa intenção clara, a empresa faz uma proposta de valor. Por exemplo, eu tenho um empreendimento na Casa Verde de 2 dormitórios com varanda gourmet, com uma vaga de garagem próxima de um determinado local e faz uma proposta de valor. A pessoa pode olhar e dizer assim, ok, é exatamente o que eu estou procurando, um imóvel nessa região. Se ele entendeu que essa proposta de valor funciona, ele vai responder a essa ativação e vai se engajar. O engajamento ele já passa a tratar não mais como um lead, como um seguidor da rede social que está sendo aquecido. Aí ele passa a ser tratado como um lead. Nesse lead, ele vai responder a provocações mais objetivas sobre o imóvel. Então, ele vai visitar um website, vai fazer um tour virtual, vai conhecer as plantas do imóvel, vai conhecer um filme que provavelmente a construtora vai fazer sobre a região, ele vai conhecer a própria construtora para saber se a construtora é idônea ou não, ver outros imóveis que essa construtora fez, esses outros empreendimentos. Então, aqui ele vai entender se este empreendimento, nestas circunstâncias, ele atende a sua busca. Se ele entende isso, normalmente essa pessoa é convidada para ir a um estande de vendas ou qualquer coisa similar. O escritório de vendas na construtora, o escritório de vendas na imobiliária, ou o corretor às vezes faz a visita pessoalmente a essas pessoas em suas residências, nos seus escritórios, né? E aí você entra nesse ambiente de stand de venda. No ambiente de stand de venda, normalmente quando a pessoa entra, ela é qualificada. Alguém pede lá o nome dela, o e-mail, o celular, para fazer a qualificação da venda. Essa qualificação é importante porque vai responder lá nas comissões. Um modelo mais tradicional para chegar no stand de vendas é o modelo atual dos corretores, que o corretor vai fazer panfletagem, vai fazer chamadas ativas de telefone, mandar e-mail marketing, vai fazer mailing, às vezes postar o panfleto do imóvel pelo correio, e esse é marketing mais tradicional. E vai tentar trazer essa pessoa para dentro do stand de vendas. Feito passado por esse momento do stand que ele visitou, você vem aqui para o contrato, né?
No contrato de compra e vendas, aí você já tem mais informações comerciais, prazos, já entra no jurídico, cópia de documento, cópia de imposto de renda, aí você vai compor renda familiar e todas as burocracias aqui do stand de vendas. E, obviamente, fechado o contrato, você dá início à relação da construtora incorporadora imobiliária com os seus parceiros. Quem são os parceiros nesse momento? Quem fez o contrato, o escritório de advocacia terceirizado, a empresa que vai fazer o financiamento, o banco ou o intermediário, o cartório, as comissões dos corretores de imóveis, parceiros comerciais. Então, também é comum esse mercado trabalhar aí depois do fechamento de vendas com parceiros que vão vender piso, móveis planejados e por aí vai, fechamento de sacada e aí vai. Então, onde tem essa estrelinha amarela, são informações que são inseridas do titular de dados dentro do processo da compra do imóvel. E é onde você tem uma área crítica, de uso dos dados do titular. É onde você pode ter vazamento de dados, onde você pode ter distorções de informações, informações incorretas sendo passadas e assim vai. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar com bastante ênfase onde tem essas estrelinhas amarelas. Para a gente fazer um resumo, esse aqui, você tem do lado aqui a construtora, esses são os caminhos, né, que normalmente se chegam até a construtora, e o titular dos dados, o comprador do imóvel. Então, nesse fluxo do titular chegar na construtora, ele vai transferir essa quantidade de informações para os agentes que estão entre ele e a construtora, e depois a construtora com seus parceiros. Então, isso é bastante importante, porque você pode notar o volume de informações que é administrado por as empresas e os atores aí do mercado imobiliário. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um caso prático de uma ação que começou em 2018, 2019, aonde uma pessoa comprou um imóvel, esse imóvel foi assinado o contrato, e depois que foi assinado o contrato, os parceiros comerciais da construtora abordaram esse comprador. Até aí, não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral, nem nada de antiético. Faz parte do negócio, faz parte do desenvolvimento econômico do país. Não acredito que isso envolva nada muito sério. Qual é o grande problema deste movimento? Quando a construtora transfere os dados do comprador para os seus parceiros, ela, num determinado momento, ela perde o controle. Quando ela perde o controle da informação, as pessoas podem ou não ter um abuso sobre o uso dessa informação. Nesse caso, ele ficou emblemático por isso. A construtora passou a informação para os seus parceiros passaram para os seus times de venda, e os times de vendas começaram a fazer o trabalho para o qual são pagos, vender os seus produtos e serviços. Como eu falei, até aí nada de mal. O problema é que, num determinado momento, depois de um tempo, essa coisa começou a incomodar. Essas pessoas se tornaram inconvenientes. A partir do momento que esse contato se tornou inconveniente, o titular do dado pediu para a construtora cessar a publicidade. Este é um ponto
crítico. A construtora já tinha transferido a informação e ela não tinha nenhum processo descrito nesta cadeia de vendas para que ela pudesse cessar a prática do marketing. Então veja que essa parte é uma das partes mais importantes da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando alguém diz assim, olha, ok, recebi o seu marketing, considerei, mas agora eu não quero ouvir mais. Então, a partir do momento que o titular de dados pede para que seja cessado, isso tem que cessar. E a empresa que coletou os dados e transferiu essas informações, ela tem que ter um processo que chegue até a ponta, até onde deve chegar para cessar a informação rapidamente. O que não aconteceu aqui. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem essa finalidade, a finalidade de um titular se sentir incomodado e dizer assim, olha, eu quero que pare. E rapidamente as pessoas são informadas para parar e param. Não foi o que aconteceu aqui, a pessoa entrou com uma ação na justiça, uma ação de não fazer e foi, inclusive, indenizada pela prática. Esse aqui são um papo mais rápido. Basicamente, o que vai acontecer, né? O titular de dados ele pode pedir informações para a empresa, para a construtora, imobiliária ou corretor de imóveis. Ela pode pedir informações sobre os dados que a construtora tem? Sim, pode pedir. É obrigado a dar? Sim, é obrigado a dar. E tem prazo. E tem prazo para isso. Você pode se utilizar de uma plataforma digital, por exemplo, o cara digita lá e-mail e alguma informação e tem acesso aos dados dele? Pode sim. Pode ser feito de uma plataforma digital, num app, pode ser inclusive físico, extrair um relatório e mandar esse relatório pelo correio. Mas tem prazo. Obrigado a processar pedidos de alteração de informação? Sim, é obrigado a alterar. Então, por exemplo, o cara mudou de e-mail, mudou de endereço, mudou de telefone, alguma alteração, ele pede para mudar, tem que mudar. Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que a empresa, a construtora imobiliária ou corretor de imóveis, ele tem que garantir que quem pediu é a pessoa que pode pedir a alteração. Ele realmente é o titular dos dados. Isso é importante. É obrigado a pagar os dados? Sim, é obrigado a pagar os dados. Mas aqui também tem um outro pulo do gato, porque você pode cessar o envio de e-mail marketing, mas você pode ter o direito de guardar esses dados para um futuro processo. Então, isso também tem alguns pulos do gato aqui. É obrigado a manter dados atualizados? Sim, é obrigado a manter dados atualizados, isso está bem descrito na lei, e a empresa precisa ter se ela quer manter uma base de CRM, ela tem que manter um processo de atualização contínua desses dados. Tecnologia, obrigação de prever vazamentos? Sim. No vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença entre ser eficiente e eficaz. Aqui você tem que ser eficaz, você tem que ter medidas e atividades que façam com que os dados não sejam vazados. Inclusive lá na ponta dos operadores e parceiros para quem você passou a informação. Então, a construtora passou a informação para o vendedor de piso, ele tem que garantir que o vendedor de piso não vai vazar a informação. Troca de informações com parceiros sem prejudicar o titular, isso foi o que eu acabei de falar agora. Exemplo de consentimento, por exemplo, o corretor de imóveis manda um e-mail pedindo consentimento para uma campanha de lançamento do imóvel A. Essa campanha, ele diz que vai durar de 180 dias e depois os dados serão apagados. Posso mandar um e-mail marketing empreendimento B? Não, não pode. O cliente visitou o stand de vendas. Posso apagar os dados dele depois de 180 dias? Deve. É isso que você se propôs a fazer. Depois de 180 dias, apagar. Você apagou os dados
Antes do prazo de 180 dias, o cliente perdeu uma promoção. É isso que nós vamos ver nos tribunais, teses heterodoxas. Esse tipo de coisa vai acontecer bastante. Dados publicados pelo titular. Posso usar para enriquecer dados? Por exemplo, dados lá da junta comercial. Eu posso pegar dados da junta comercial ou do Serasa, ou de qualquer outra base de dados, do próprio LinkedIn, do Facebook, posso pegar esses dados para enriquecer a minha base de CRM? Pode, se atender o mesmo critério original de coleta de informação, senão não pode. Então, para ser mais claro, se você fez uma promoção no Facebook, falando sobre o empreendimento A, e a pessoa atendeu e respondeu, fez o post, fez uma resposta de post, postou uma foto, você pode usar isso para enriquecer o seu CRM e dar continuidade na venda do imóvel? Pode, como a gente viu lá no slide anterior sobre o processo de vendas na planta. Pode fazer, mas se você pegar informação, por exemplo, de uma outra base de dados, de um outro empreendimento, ou de algum post que o cara tirou foto, assim, tirou a foto na sacada, visitando um imóvel super legal na Casa Verde. Posso usar essa informação para vender meu imóvel? Isso é discutível. Isso é discutível, certo? Bastante cuidado com isso. Log é o registro de todas as informações feitas em ambiente digital. O que é isso? Todo o pedido de cadastramento do titular de dados na sua base. Pedidos que ele fez para alteração dessa base, pedidos que ele fez para excluir a base. Tudo que foi feito na base de dados desse cliente, você tem que ter um registro. Você tem que ter o formulário do pedido do titular para alteração, cancelamento, cadastramento. Tudo isso tem que ser guardado e muito bem guardado. Uma diferença entre responsabilidade civil em danos eventualmente gerados contra o proprietário dos dados. Corretor de imóveis com vínculo CLT. A construtora imobiliária, ela é a controladora e mantém o risco sobre tudo que acontecer. O operador, o corretor de imóveis, ele é só um operador e ele vai responder na medida que ele não cumprir as definições do controlador. Corretor de imóveis com contrato registrado em sindicato, que é o feito pela alteração que teve em 2015 na Lei 6.530, pelos artigos 6º, parágrafos 2º, 3º e 4º. Dá uma olhada na lei, que ele tenta restringir o vínculo empregatício entre corretor de imóveis e imobiliária e construtora. A empresa controladora continua sendo construtora imobiliária e o corretor de imóveis é apenas um operador. Vai responder na medida em que ele descumprir as regras do controlador. Corretor de imóveis com contrato sem registro do sindicato, que é a grande maioria. Ambos são controladores e ambos são operadores. Vão responder na medida dos seus erros. Se o corretor de imóveis buscou uma base de dados por conta própria, fez uma campanha, essa campanha saiu do controle, ele responde pela campanha e pelos danos que ele causar. Da mesma forma, a construtora buscou uma base de dados, comprou uma base de dados, fez uma campanha, essa campanha saiu do controle, aí vai se apurar se o corretor saiu do controle ou se foi o marketing da construtora que saiu do controle. Cada um responde na medida do seu erro. Relatório de impacto é assim, toda vez que você vai fazer um tratamento de dados, tem que ter um projeto preliminar. Esse projeto preliminar dentro da lei chama-se relatório de impacto. Qual é o impacto que esse tratamento de dados vai gerar nos seus titulares e no mercado. Então, você tem que fazer essa previsão, tem que estudar essa previsão e fazer esse projeto.
Caso aconteça algum problema, a empresa tem 15 dias para entregar esse relatório. É impossível fazer um relatório desse em 15 dias. É impossível. Demora meses para fazer. A autoridade que vai fiscalizar, a NPD é a agência nacional, e ela pode se valer de entidades privadas e públicas para complementar tanto a criação de regras como a fiscalização. Provavelmente sindicatos como o Secov, entidades como o Cresce, Cofesse, ONGs, fundações, todos esses caras vão acabar de uma forma ou de outra entrando no mercado também, ou criando normativas ou fazendo fiscalização. O encarregado de dados é o chamado DPO. Vocês vão ouvir bastante esse nome no mercado aí. Ele é o elo de ligação entre o titular de dados e a NPD e o controlador dentro da empresa. Ele tem que ter processos definidos porque ele vai controlar esses processos. E ele tem que ser tem que dar publicidade de quem é ele e a forma de contato dele no website da empresa, no app e tudo mais. O que nós vamos ver nesse mercado, como nós temos visto nos últimos anos, são teses heterodoxas. Por exemplo, comissão paga pelo comprador de imóveis no imóvel na planta. Isso foi um show. São milhares de processos, muita gente ganhou esses processos aí, e os corretores de imóveis e imobiliários tiveram que devolver parte da comissão. Isso foi bastante emblemático alguns anos atrás no mercado. Distrato de imóvel na planta, tiveram construtoras aí entre 2014 e 2017 que chegaram até 70% de distrato. Isso também foi um show de horror, foram milhares de processos contra as construtoras e muitos ganharam e muitos não ganharam. Teve aí algumas alterações, no primeiro caso o STF interviu, no segundo foi feita uma lei, foi promulgada uma lei nova, e isso é o que vai acontecer no mercado. É por isso que eu falei que um dos mercados mais visados vai ser o mercado de imóveis na planta. Ações paralelas de marketing é o que a gente comentou lá sobre venda de piso e tudo mais. Esse tipo de ação, ela tende a sair do controle muito fácil. Principalmente se os parceiros forem empresas estruturadas. Aqui vai um recado importante para o corretor de imóveis. O corretor de imóveis que não atentar para este item, ele vai ter dificuldades em ser contratado pelas construtoras e imobiliárias para vender imóveis na planta. Os corretores de imóveis precisam ter consciência de que eles fazem parte de um processo complexo e um processo que gera muito problema judicial. Muito. Então, o corretor de imóveis tem que entender que ele precisa aderir às normas, a todo o regramento da LGPD, para que ele consiga ser contratado pelas construtoras. A partir do ano que vem, a partir da entrada em vigor da LGPD, os corretores de imóveis que não se atentarem para esses detalhes não irão ser contratados por construtoras e imobiliárias, inclusive como parceiros. Se você, corretor de imóveis, não tiver consciência de que você faz parte desse processo, é um processo tenso, você não vai conseguir vender imóveis na planta. Tá? Isso entrou em vigor, provavelmente em pouco tempo, 4, 5, 6 meses depois, as construtoras vão começar a soltar entendimentos e regras de conduta, contratos novos, muito mais restritivos do que são hoje. Então aqui vale um recado bastante importante para o corretor de imóveis. A LGPD ela não é nada novo. Ela congrega conceitos novos e congrega uma forma nova de atuar sobre coisas antigas. Mas a gente tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor está fazendo 30 anos esse ano.
Então, a lei trabalhista, então, tem quanto? 80 anos? Nada disso é novo. Todos esses conceitos, a proteção da pessoa física, ela está em toda a legislação. Então, não tem tanta novidade assim. Tanto é que você tem milhares de ações judiciais invocando a questão dos dados privados. Não tem muita novidade. Mesmo que a LGPD demore para entrar em vigor, você tem o Marco Civil da Internet aí que já regula muito dessas relações. No próprio Código de Defesa do Consumidor tem um artigo lá falando especificamente sobre tratamento de dados. Então, essas coisas não são novidade. Na parte criminal, tem até lei nova que fala sobre um evento que teve com uma atriz, que é sobre vazamento de fotos íntimas dela. Isso também tem aí o cyberbullying, tem ensejado aí processos criminais, até crianças se suicidando, se machucando por essas questões de vazamento de fotos íntimas. Nada disso é novidade, gente. Então, não imaginem que a entrada, a retardar ou não retardar a entrada da LGPD no ar vai ser grande coisa. Muito pelo contrário. Quanto mais demorar, pior. Esse é o meu lema, LGPD, sua proteção e seu guia. A gente tem que sempre lembrar que a LGPD veio para proteger a sua família. Veio para proteger os seus entes queridos. Ela veio para proteger quem está mais fraco nessa relação. Quanto mais tempo demorar para essa lei entrar no ar, pior é a situação para a sua família, para os seus entes queridos e para você. Se você é empresário, ele vai ser o seu guia para ser uma empresa mais justa, moralmente mais ativa, eticamente proativa. Então, hoje o mercado está olhando para tudo isso. Hoje o mercado está buscando empresas éticas. A gente vê aí todo dia na internet, a empresa comete um erro numa publicidade, um erro na adoção de um produto, a mídia cai de pau em cima e a pessoa muitas vezes tira até produto do catálogo por conta disso. Então a parte ética é um negócio que vai estar bastante atuante. O mercado imobiliário também vai entrar, tanto para imobiliárias como para construtoras, isso vai ser bastante característico. Esses tempos atrás eu vi um post que dizia assim, durante a pandemia da Covid, se você entender que não gosta da pessoa, quem está do seu lado, lembre-se que eu sou corretor de imóvel. Gente, esse tipo de colocação é um pouco absurda demais, está fora da ética e da moralidade deste momento. Esse tipo de bobagem é que vai pegar bastante daqui para frente. Lembre-se disso. A NPPD é uma associação que congrega os profissionais de proteção de dados, tem bastante coisa interessante, muita coisa bacana no site, vale a pena conferir. E aqui tem os meus dados, tem as minhas mídias sociais, todos esses vídeos, artigos, informações estão lá nas minhas mídias sociais. Eu convido vocês para estar atento às novidades que tem nesse mercado.